Muito bom dia, gurizada medonha. Começamos uma semana turbulenta, uma semana difícil, uma semana que vai ter muitas novidades, talvez. A gente não sabe ainda onde vai acontecer, o que vai acontecer com o técnico Roger Machado e com a comissão técnica e com a direção de futebol do Internacional. Mas eu vou fazer, mesmo que eu sei que muita gente vai me criticar, eu aceito as críticas, mas eu acho que não é hora de demitir o Roger. E eu vou fazer a minha explanação, a minha defesa. Por quê? Ou a defesa do Roger, ou a defesa da torcida do Inter. Nós temos aí o campeonato, faltam 19 rodadas para terminar, porque o Inter tem um jogo a menos, tem um jogo contra o Bahia, que foi adiado. E o Inter então tem 19 jogos. Hoje, para classificar para os 45 pontos, né, que a gente está lutando aí para não cair, são 24 pontos. A média precisa de 24 pontos. Então o Internacional precisa de tipo 6, 3 vezes 6, 18, 7, mais ou menos, em torno de 7 vitórias das 18 que falta. Dessas aí o Internacional joga 10 partidas, 11 no Beira-Rio. O Internacional tem totais condições de chegar lá e se classificar entre os 12º, 11º, décimo, talvez na primeira página, lutando por uma vaga aí, talvez de Sul-Americana, acho que nem pré-Libertadores, o Internacional lutaria hoje, né, com a perspectiva que a gente tem. E por que a minha defesa vira nesse contexto que o Internacional está, o Roger terminou o trabalho, acabou o trabalho. O Roger tem contrato até 2026. Hoje uma rescisão de Roger Machado e sua comissão técnica gera em torno de 14 milhões de reais. Tá? O mercado não oferece técnicos. O único técnico hoje que poderia vir para o Internacional é o Tite, que estaria no mercado disponível. O resto são o ex-treinador do Corinthians, o ex-treinador do Atlético Mineiro, que para mim são treinadores limitadíssimos, que não vão conseguir fazer grande coisa, faltando 19 partidas. Tu não consegue modificar um time da noite para o dia se um time está com tantos defeitos assim que nem aparece hoje. Quem está lá dentro e conhece o elenco, que já está há um ano lá, é a pessoa que pode mudar. Ele já conhece, ele já sabe as características de cada jogador. Então ele pode fazer a mudança. Se ele quer mudar, se o Roger quiser mudar, ou mudar o esquema de jogo, ou botar 4 no meio de campo, jogar com um atacante, se fechar para o Internacional quando jogar fora, não perder provisoriamente, até o Internacional terminar o ano. E aí o ano que vem o Internacional com certeza, vai ter que ter investimentos, vai ter que ter o investidor, porque não tem dinheiro para contratar. Se não vender ninguém, que é o único que tem na lista para vender, talvez é o Vitão e o Matias. Se não vender ninguém, o Internacional vai ficar com o que tem. O Internacional tem Copa do Mundo ano que vem, vocês sabem. É o último ano da gestão Barcelos, graças a Deus. E a gente vai ter um ano bem turbulento por causa da Copa do Mundo. Então eu acredito que a gente deveria deixar o Roger Machado. Campeonato Gaúcho, para nós, já não faz mais diferença. Interrompemos o octa do Grêmio, que era o importante, né, para a carreira, para o Esporte Clube Internacional, ser só um octa no Rio Grande do Sul. E o Grêmio sendo campeão gaúcho ano que vem não vai influenciar em nada. E o Roger vai ter tempo de retomar o trabalho dele, de reestudar, de aprender, de ver os jogadores que estão comprando a ideia dele, que não estão. Talvez fazer uma busca no mercado nacional de jogadores e aí montar um time que vai disputar nada também, contra Flamengo, que vai contratar mais 2 craques agora, e contra Botafogo, contra Palmeiras, se o Internacional não tiver investimento, o próprio Grêmio que vai investir, a gente já fala nisso aí, a gente vai ficar lá para trás. A história cruel do Rio Grande do Sul é isso aí, ó. Olha, Inter, Grêmio e Juventude estão tudo lá embaixo, tudo na proximidade de 5 pontos. Sinal que tem que mudar as coisas no Rio Grande do Sul. Sinal que as coisas chegou num patamar que não pode ficar mais. O ano que vem volta Curitiba para a Série A. E aí? E vai ter um clube para investir no Curitiba, virar SAF, e nós vamos perder a oportunidade. Então, gente, vamos esperar o que o Roger vai fazer. Dar essa chance para ele. Acredito que contra o Fortaleza o Internacional vai jogar completamente diferente. Acho que vai ter essa iniciativa dos jogadores de querer mudar. E
não adianta mudar o treinador. Vai continuar a mesma coisa. Porque é a mesma coisa que tirar as moscas. A merda continua a mesma. O problema é muito mais grave que a gente pensa. O problema está lá dentro do Beira-Rio, incrustado há muito tempo. Então, não adianta trocar a comissão, porque desde que Barcelos assumiu o Internacional, quantas comissões treinou o Internacional nesses 6 anos? Alguém conseguiu alguma coisa? Alguém conseguiu algum título? Ninguém. Então tem que se fazer uma análise profunda e a gente tem que não cair para a segunda divisão, que seria mais um presente, um legado do Barcelos, que já deixou a categoria de base cair para a segunda divisão, a colocar o Internacional na segunda divisão. E aí terminar o mandato desse incompetente presidente que assolou o Esporte Clube Internacional nos últimos 6 anos. O que vocês acham? Se inscreva no canal, deixe o gostei, beijo no coração.